O PSDB aprovou a união do partido ao Podemos. Na semana que vem, inclusive, dirigentes das duas siglas devem se reunir para alinhar os próximos passos da incorporação. E para entender como essa unificação vai se posicionar daqui para frente, nós conversamos com o presidente nacional do PSDB, o Marconi Perillo, a quem eu agradeço demais aqui a presença no Jornal da Manhã. Muito bom dia. Bom dia, David. Bom dia, Patrícia, todos os telespectadores, internautas, prazer falar com vocês. Bom, em relação a essa união, de que forma que vai ser daqui para frente? Porque o PSDB realmente tem perdido cada vez mais o protagonismo em relação ao cenário político nacional, né? É verdade, e por isso mesmo é que nós procuramos realizar esse movimento, conversando com muitos partidos com os quais temos mais afinidades e nos últimos meses intensificamos conversas com o Podemos, que tem hoje mais ou menos o mesmo tamanho nosso na Câmara, no Senado, e na última quinta-feira agora fizemos uma convenção nacional que por quase unanimidade, por 99% dos votos, nós recebemos a autorização para prosseguirmos as negociações com o Podemos e também para finalizarmos a possível fusão com o Podemos, mas também recebemos autorização para trabalharmos com outros partidos, possibilidades de incorporação ou até mesmo novas federações. Isso tudo é ancorado na possibilidade de um novo estatuto que vai nos dar mais flexibilidade e principalmente ancorados em um novo programa que vai considerar todas as questões mais relevantes e todos os principais desafios pelos quais enfrenta o nosso país. Marconi Perillo, bom dia para você. Como é que você vê dentro desse cenário político, né, a fusão de vocês e também a perda de popularidade do presidente Lula? As últimas pesquisas mostram 57% de desaprovação. Nesse contexto político, como é que você vê toda essa situação? O PSDB é o único partido brasileiro que se manteve coerente ao longo do tempo, desde da sua fundação, ou seja, 37 anos atrás, nós sempre mantivemos a nossa linha, a nossa postura, a nossa coerência em relação aos conceitos e ao nosso programa. Nunca participamos e nunca apoiamos o governo petista, o governo do Lula, nem da Dilma. O PSDB sempre esteve fora, o PSDB protagonizou inúmeros embates com o PT ao longo do tempo. Foram mais de 25 anos de disputas entre o PSDB e o PT. Vencemos duas, perdemos outras, mas nos mantivemos sempre altivos com as nossas convicções na defesa do liberalismo econômico, na defesa de políticas sociais que pudessem colaborar com a redução das grandes discrepâncias sociais. E também não participamos do governo de extrema-direita do Bolsonaro. Nós não participamos nem de um nem de outro. Você veja que, ao longo do tempo, o próprio PL, que hoje é radicalmente oposição ao Lula, participou do governo Lula como candidatura a vice-presidente da República. Nós nos mantivemos na nossa posição. Talvez por isso a gente também tenha perdido espaços, porque nunca fomos pendulares, nunca ficamos à mercê de governos. Agora, desde o início da minha gestão na presidência, eu tenho defendido que o PSDB se mantenha na oposição. Nós tivemos perdas, por exemplo, da governadora de Pernambuco, que saiu do partido por discordar da nossa posição contra o governo petista. Respeitamos a posição dela, mas nós nos mantivemos onde a gente sempre esteve. Não dá para concordar com essa política perdulária em relação à questão fiscal. Nós estamos alertando há tempos que, se o governo não tivesse uma postura mais rigorosa em relação à gastança, em relação ao gasto público, nós iríamos ter problemas. E não deu outra. A inflação ameaçando voltar, juros altíssimos, os mais altos do mundo. Quer dizer, a gente chegou no governo Temer a patamares bastante razoáveis nos juros. Com isso também, desvalorização do real. Essas coisas todas se dão porque houve um afrouxamento na questão fiscal, no ajuste fiscal, ou seja, deixar de fazer o ajuste adequado. Tinham que ter feito no começo do governo Lula para que ele agora pudesse colher os frutos de uma gestão fiscal adequada, de uma gestão fiscal séria. Mas optaram pela gastança, são 39 ministérios,
uma máquina muito pesada, gastos exorbitantes com emendas, que não tenha uma homogeneidade em relação a um planejamento nacional. Falta ao Brasil um planejamento, um plano de metas, e a gente vem falando disso. Nós também criticamos veementemente a questão da política externa do governo Lula. Eu acho, e nós do PSDB consideramos errática, principalmente essa postura em relação à ditadura na Venezuela, ditadura em Cuba, essa invasão da Rússia na Ucrânia, que o Lula não cansa de apoiar, ou de pelo menos fazer vistas grossas, esse apoio ao Hamas, enfim, nós temos críticas muito contundentes. Agora, por exemplo, em relação a esse escândalo do INSS, nós de novo reiteramos que essas coisas não poderiam ter acontecido se houvesse maior rigor, maior fiscalização, maior transparência por parte do governo. Enfim, são muitos equívocos que nós temos combatido e vamos continuar combatendo. Essa popularidade do Lula, essa queda na popularidade do presidente Lula, ela tem tudo a ver, mas tudo a ver mesmo com a questão fiscal. Nenhum presidente ganha eleição ou faz sucessor ou se dá bem se a economia não for bem. Você pode fazer uma análise histórica, desde o Império, todos os governos que foram bem na economia se deram bem. E quando vão mal, também se dão mal. Quem sofreu impeachment no Brasil nos últimos tempos sofreu por uma série de razões, mas sobretudo por conta da economia. Então, a nossa posição continua a mesma, e eu acho que se o presidente Lula não tomar providências, não der um cavalo de pau na economia e no próprio governo no sentido de oferecer mais entregas, mais eficiência à população, essa popularidade dele vai continuar caindo, na minha opinião. Bom, eu vou incluir na nossa conversa os nossos analistas, começando pelo Acácio Miranda. Presidente, bom dia. A questão nacional da fusão, me parece, já está bem costurada, mas o Brasil é um país que tem dimensões continentais e nós sabemos que os interesses locais também influenciam muito nesse jogo partidário. Diante disso, já há critérios nessa fusão para serem levados em consideração na determinação de quem fará a gestão dos diretórios estaduais, como quais ficarão com o Podemos, quais ficarão com o PSDB? Acácio, essa é uma boa questão que você coloca. Mas nós acabamos de fazer a nossa convenção, acabamos de receber autorização para prosseguirmos na discussão com o Podemos e também com outros partidos, e há um leque de opções, dentre eles incorporação, fusão e federação. E agora o próximo passo será nos sentarmos, conversarmos com o Podemos para chegarmos às conclusões que são necessárias para que essa fusão se dê. Isso deve acontecer na próxima semana. Nós vamos conversar com a presidente do Podemos, com a direção do Podemos, e vamos acertar os pontos finais. Dentre eles, governança. Depois nós teremos que discutir as questões estaduais mesmo. Há um certo consenso em relação a alguns estados, há dissenso em relação a outros estados, e essas questões todas serão levadas em consideração, levando em conta a questão da força política de cada lado, em cada estado, a importância também de formarmos nominatas para a Câmara Federal, candidatos aos governos estaduais, ao Senado, e, eventualmente, também buscarmos nomes ou um nome para ser candidato a presidente da República. Eu costumo dizer que time que não entra em campo não tem torcida. Um dos problemas mais graves pelos quais o PSDB passou e que significou, inclusive, essa nossa queda, foi a falta de candidatura presidencial em 22. O partido deixou de ser protagonista, deixou de apresentar ao Brasil suas opiniões, seus programas, seus projetos para a nação, e com isso nós tivemos um encurtamento, uma redução na nossa bancada de deputados, consequentemente tempo de televisão, fundo partidário, e uma debandada que a gente conseguiu, de alguma maneira, estancar por conta desses movimentos como esse agora, de busca de fusão e incorporação. Enfim, a gente vai ter que debruçar a partir de agora em relação à conclusão dessa fusão, e depois vamos, por etapas, discutir as questões estaduais, e depois também vamos ver essa questão de nome, número, símbolo. Isso tudo também vai ser objeto de
amplas conversações daqui para frente. Agora a pergunta da nossa analista Ana Beatriz Rich. Presidente, bom dia. O senhor, na sua fala, atribuiu a perda de protagonismo do PSDB a questões como a falta de candidatura própria em 2022, mas também ao fato de que o PSDB não deixou de lado os seus ideais, mesmo com a transição de governos e quem quer que estivesse no governo. O senhor atribui também essa perda de protagonismo à forma como o nosso sistema eleitoral é hoje no Brasil? A gente viu recentemente, estamos diante da discussão da reeleição, da mudança do tempo dos mandatos, mas o senhor entende que, por exemplo, a forma como o fundo é dividido, o fundo partidário, o tempo de televisão, isso também impactou na perda do protagonismo do PSDB? E se sim, quais seriam as mudanças que o senhor sugeriria para esse processo? Olha, isso tudo impacta mesmo. Assim, até eu diria de ridículo que um partido com a história nossa, com o legado nosso, possa ter sido premido a um tempo de meio minuto de televisão e também a redução drástica do fundo eleitoral, do fundo partidário. Enquanto partidos que gravitaram ao longo do tempo em torno dos diferentes presidentes da República, dos diferentes governos, um oportunismo explícito em relação a essa questão de cargos, de emendas, possam ter continuado com protagonismo e, mais do que isso, possam ter crescido, graças a essas regras que são regras draconianas e que prejudicam partidos sólidos, partidos que têm opiniões próprias, partidos que têm programa, que têm ideias muito concretas em relação aos mais diversos temas. Fomos prejudicados, sim, somos prejudicados. E independentemente de pensar apenas no PSDB, eu acho que a gente tem que pensar no país. Essa reforma política, meia tigela, mas que tem algum significado, que resultou no fim das coligações proporcionais, não deixou de ser algo positivo para o país, porque ela, por si só, está se transformando na chamada cláusula de desempenho, na chamada cláusula de barreira, e reduzindo fortemente o número de legendas, o número de partidos. A gente tinha mais de 30 partidos até agora, e a maioria desses partidos funcionando como legendas de aluguel, muitas delas sendo vendidas para candidaturas presidenciais, governamentais, nas prefeituras, quer dizer, virou balcão de negócios. Isso tudo deformou muito o sistema político, partidário e a própria democracia no Brasil. Muitos dos males que a gente presencia hoje se deve a isso, a essa coisa de não se ter fidelidade partidária. Cada 2 anos você pode ter janela para mudar de partido. Isso, na minha opinião, desmoronou os partidos, principalmente os partidos mais ideológicos, porque ninguém tem respeito por partido, ninguém tem respeito por disciplina, por hierarquia, por nada. É uma pena que isso tenha acontecido. Eu acho que nós deveríamos aprofundar a discussão em torno de uma reforma política que seja coerente com essas necessidades, que inclua voto distrital misto. Essa questão do fim da reeleição com mandato de 5 anos é algo que precisa ser discutido. A reeleição teve seus benefícios, mas muitos malefícios também. Eu mesmo votei a favor da reeleição há quase 30 anos atrás. Ela trouxe resultados positivos em alguns aspectos, mas ela também trouxe muitos vícios e deformidades, e isso não pode ser esquecido. Nós, do PSDB, sempre fomos parlamentaristas, e hoje a gente, por conta da Constituição, a gente vive um parlamentarismo disfarçado. Quer dizer, o regime parlamentar hoje é muito forte no Brasil. Quem manda no Brasil hoje é o parlamento. O governo fica muito amarrado em torno dos desejos do parlamento. Quer dizer, há uma distorção, na minha opinião, no sistema eleitoral, partidário, político no Brasil. E quem sofre com isso, com as consequências disso, é a população, é o povo. Sem dúvida. Bom, nós conversamos com o presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, que eu agradeço demais aqui a presença no Jornal da Manhã. Eu que agradeço a vocês. Muito obrigado.